Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto, que honra estar mais uma semana com vocês para compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração e também para receber a porção fresca dos céus que o Senhor tem derramado através da vida de cada pastora que diariamente tem liberado palavras sobre as nossas vidas através dos devocionais. O tema de hoje, dessa semana, é necessário amadurecer. E como é importante a gente entender a complexidade que vem através do amadurecimento. Porque eu vejo muitas mulheres querendo ser maduras, mas fugindo do processo de amadurecimento. Porque amadurecer dói, crescer dói. Mas a gente precisa sempre se lembrar que as dores do crescimento nos elevam e nos empurram para o propósito. São dores que produzem vida e dessas dores nós não podemos, muito menos devemos fugir. As dores no Senhor, elas são catalisadores para o nosso propósito. Mulheres, para de tentar fugir e adiar aquilo que o Senhor tem para fazer com a tua vida. Tudo aquilo que vem das mãos do Senhor são para a bênção do Senhor em nós. A gente precisa se lembrar que Deus nos chamou para uma vida profunda. E vida profunda carrega escavação. Não tem como sermos profundas sem escavações. E escavações doem, mas também estabelecem estacas. A palavra de Deus diz em João 16:33, e eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. É em Cristo Jesus que está a nossa paz. Não tem a ver com as situações que nos cercam, não tem a ver com os nossos sentimentos, tem a ver com quem Cristo é em nós, com quem Cristo é. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Cristo Jesus venceu o mundo. Diante de toda dor, diante de todo sofrimento, Ele venceu. E porque Ele venceu, nós também venceremos com Ele. Enquanto você olhar para a dor como sinônimo de esquecimento, como sinônimo de abandono, você jamais vai usufruir das pérolas que a dor traz. Você jamais vai ter um entendimento daquilo que Deus está fazendo por meio da dor. E de fato, muitas vezes você vai impedir que Deus haja por meio da dor. A dor, mulheres, ela chega para ímpio e para justo. Ela chega para todo mundo, para quem conhece a Deus, para quem não conhece a Deus. Mas quem conhece a Deus aprende que a dor não vem para nos matar. Aprende que a dor não é sinônimo de ausência do Pai, mas de proteção do Senhor. De Deus trabalhando de forma ainda mais intensa em nós para forjar em nós quem Ele quer que nos tornamos. A gente precisa se lembrar que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. A dor que você tem enfrentado está produzindo em você peso de glória, porque dores no Senhor não são sem propósito. Dores no Senhor nos elevam, nos esticam. As dores do Senhor nos tratam, as dores no Senhor nos curam. As dores no Senhor produzem amadurecimento. Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente é criança, às vezes a gente sente dor nos nossos ossos porque eles estão crescendo. E da mesma forma é o nosso crescimento espiritual. É o nosso crescimento com o Senhor. Isso causa dor, porque nos estica. Mas à medida que nos estica, a gente vai ganhando mais a estatura no Senhor. A gente vai expandindo na presença do Rei. E as expansões na presença do Rei são sempre prazerosas. Trazem o peso de glória sobre nós. E louvado seja o Senhor por isso. Portanto, não fuja. Quero que você se lembre que a fé não é sobre aquilo que você está vendo. Não tem a ver com a realidade que você está inserida. Tem a ver com quem você está se tornando. Porque fé é sobre você se tornar. Amadurecer é sobre você se tornar quem Cristo te chamou para ser. A palavra de Deus nos lembra que fé não é sobre você sempre acertar. A gente vê homens de Deus levantados por Deus com propósito, mas que caíram. Que ouviam de Deus, que falavam sobre Deus, que se posicionavam e faziam coisas em nome de Deus, mas que em algum momento da sua jornada caíram. Mas fé não é sobre quem caiu, é sobre quem ainda que caiu, nunca desistiu.
É necessário retornar. É isso que demanda amadurecimento. Filhos maduros, ainda que caiam, retornam para o lugar que não deveriam ter saído. Se levantam na presença do Senhor. Você não é o seu momento ruim. Você não é a palavra contrária que você recebeu. Você não é a oposição que está sobre você. E uma filha madura entende que ainda que tudo ao seu redor seja desfavorável, nós pertencemos a um Deus que usa todas essas coisas em nosso favor, que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, ainda que eu não entenda aquilo que eu estou vivendo, eu sei o Deus em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E o meu tesouro é a minha fé. É a minha fé em quem Cristo é. Não é a minha fé naquilo que eu imagino ser bom. É a minha fé no caráter do Senhor que é bom, é imutável, inabalável, o Todo-Poderoso. Mulheres, às vezes eu vejo uma imaturidade no nosso coração porque nós temos transferido a bondade de Deus para aquilo que nós consideramos bom. Nós temos transferido aquilo que desejamos como sendo algo que Deus precisa nos dar. E toda vez que não há concordância naquilo que nós desejamos e naquilo que Deus deseja sobre nós, Ele não vai nos dar. Porque como um bom pai, Ele nos dá aquilo que é bom para nós. Não para aquilo que vai ser motivo de dor, motivo de afastamento, porque as dores no Senhor produzem presença de Deus. Mas as dores fora do Senhor produzem morte. E nós precisamos entender que existem coisas que aos nossos olhos parecem bons, mas que na verdade nos levam a caminho de morte. E o seu propósito vai ser revelado para você assim que você conhecer quem Cristo é. A gente precisa entender que a nossa busca pela presença do Senhor não pode ser naquilo que Ele nos dá, mas em quem Ele é. É isso que define o relacionamento de filhas maduras. Não estão se importando com aquilo que o Senhor pode dar, mas com quem Ele é. A presença dEle basta. A gente também tem que se lembrar que o teu deserto é proporcional à maturidade do teu coração. Aquele povo no deserto era um povo imaturo, que vivia reclamando e murmurando, que vivia olhando para trás, para as coisas que ficaram, ainda que era um tempo de escravidão, mas aí, toda vez que a gente abandona algo, às vezes vem aquele sentimento saudosista que só nos faz lembrar aquilo que era bom, e a gente se esquece daquilo que o novo de Deus que Deus tem feito na nossa vida, e do cativeiro que o Senhor tinha nos libertado. A gente começa a achar que o cativeiro é até algo bom, porque o nosso olhar está encharcado de desonra. Porque toda vez que nós ansiamos por coisas que nós deixamos para trás, que o Senhor nos mandou deixar, que o Senhor nos libertou, nós estamos desonrando aquilo que o Senhor está fazendo. E isso é uma característica de falta de maturidade. Porque quem é maduro honra aquilo que o Senhor está fazendo, ainda que não entenda. Porque confia no caráter de quem Deus é. Ainda que não está fazendo sentido para mim isso que eu estou vivendo, mas se Deus me chamou para viver, eu sei que no final vai ser glorioso, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus liberou algo sobre a minha vida e me conduziu para este momento, Ele está comigo, produzindo em mim aquilo que eu preciso para acessar a terra prometida. Entenda que a tua resposta do deserto é o que vai definir se você está pronto ou não para entrar na terra prometida. Às vezes a gente vê mulheres que nunca avançam, que nunca saem daquela situação. Por quê? Porque tem dado a resposta errada em meio ao deserto. Tem dado a mesma resposta. E eu sempre gosto de pensar, a gente precisa entender que não são as situações que nos cercam, os ambientes que influenciam na nossa resposta. É o nosso nível de intimidade com o Senhor. Porque Adão caiu no paraíso, mas Jesus venceu no deserto. Então, muito mais importante do que onde você está, é onde está o teu coração.
Muito mais importante do que a realidade que te cerca é onde estão os teus olhos. Porque se os meus olhos estão no Senhor, a minha resposta vai ser de acordo com aquilo que o Senhor diz. Mas se os meus olhos estão sobre essa terra, sobre um mundo caído, a minha resposta vai ser sobre um mundo caído. Deus não te chamou para dar relato de uma terra caída. Deus te chamou como profetisa desse tempo, para trazer a realidade do céu para esse tempo. O amadurecimento no Senhor nos permite entender que episódios de falha não definem a nossa história. O amadurecimento no Senhor nos permite entender que fé não é para a gente dar um testemunho, mas para a gente se tornar um testemunho. Eu vejo muitas mulheres querendo falar sobre o que são, sem se posicionarem como de fato um testemunho vivo, uma carta viva do Senhor. Deus não quer o seu discurso, Deus quer o seu posicionamento, Deus quer a sua vida. Mulheres maduras se posicionam e com a própria vida ministram, e com a própria vida trazem cura. Mulheres de Deus, maduras no Senhor, entendem que a ofensa vai chegar, entendem que a dor vai chegar, entendem que até a rejeição pode chegar, mas que tudo isso vai ser usado para a glória do Senhor. José, esse homem maduro, que não permitiu com que as situações contrárias tirassem dele a certeza de que Deus é Deus na vida dele. E que todas as coisas não foram abandono do Senhor, mas ferramentas de Deus para cumprir o propósito dele na vida de José. José entendeu que em todo tempo Deus era soberano e que Deus em todo tempo intentaria toda e qualquer coisa para o seu bem. Quando você é filha escolhida do Senhor e você entende seu posicionamento no Senhor, seu lugar de filha no Senhor, você se torna madura. Porque ainda que venham os ventos contrários, você sabe quem guerreia por você. Você sabe quem luta por você e por isso você permanece. Você permanece convicta, não na certeza que você vai dar conta, mas na certeza que Deus vai dar conta por você. Que Deus é o seu advogado, que Deus é o seu justo juiz, que Deus é o seu pai bondoso, que Deus é aquele que vê. E porque Ele te vê, Ele te protege, Ele te guarda e Ele permite que chegue sobre a sua vida somente aquilo que das mãos dEle deve vir. E as mãos dele sempre produzem bondade, fidelidade, graça e misericórdia. Que o Senhor possa fazer com que o seu coração se aquiete na certeza de que Ele é o seu bom Pai. E que independente dos cenários contrários, Ele está usando cada um deles para que o caráter de Cristo Jesus seja formado em você. E isso às vezes vai doer. Mas isso vai gerar peso de glória. Isso é amadurecer. Chegou a hora de crescer, mulheres. Não fuja dos processos. Entenda que em todos eles Deus está. E porque Deus está, não vai faltar maná, não vai faltar abrigo, não vai faltar descanso, não vai faltar refrigério. Tudo que você precisa é confiar, se entregar e permanecer. Que o Senhor te abençoe.